Existem lugares no nosso planeta que parecem tão extraordinários que muitos se recusam a acreditar em sua origem natural. Esses enigmáticos cenários e formas, criados pela própria natureza, causam admiração e espanto, levando-nos a refletir sobre como isso é possível. Rochas em posições incomuns, formações misteriosas em desertos e fenômenos naturais únicos, tudo isso não é resultado de intervenção de extraterrestres ou forças sobrenaturais, mas apenas manifestações da força da natureza. Cada um desses milagres guarda em si muitos mistérios que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Cachoeira de Victoria, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maravilhas naturais mais grandiosas do mundo. Os moradores locais chamam-na de fumaça rugindo, em referência ao vapor de água que se eleva sobre a cachoeira, criando a ilusão de um fluxo interminável de fumaça. Esta cachoeira, que atinge uma altura de 140 metros, é não apenas um espetáculo, mas também um objeto de inúmeras lendas e mitos que envolvem seus mistérios. Do ponto de vista geológico, Victoria foi formada pela erosão causada pelos potentes fluxos de água do rio Zambezi. No entanto, como poderiam se formar tais precipícios colossais que separam as águas do rio da superfície tranquila do lago? Os cientistas acreditam que o processo de formação da cachoeira começou há milhões de anos, mas os detalhes permanecem enigmáticos. Alguns pesquisadores propõem teorias de que civilizações antigas poderiam ter utilizado este local para rituais, mas ainda não foram encontrados provas convincentes. Outros acreditam que nestas águas pode haver algo além de um simples fenômeno natural. Possivelmente, aqui estão escondidos mensagens da antiguidade, esperando serem descobertas. Ao redor da cachoeira, existem ecossistemas únicos onde habitam espécies raras de plantas e animais. Mas como elas se adaptaram a condições tão rigorosas? As pesquisas científicas continuam e a cada ano trazem novos descobrimentos, adicionando mais perguntas às já existentes. Victoria não é apenas uma cachoeira, é uma reflexão da infinita mistério da natureza, sua força e beleza. As histórias associadas a este local podem lançar luz sobre seus mistérios, mas, como sempre, muitas das suas enigmas permanecem sem solução. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar fascinante onde torres de granito que atingem alturas superiores a 2.000 metros se erguem majestosamente sobre vastas planícies. Essas formações monumentais, banhadas por águas glaciais e cercadas por lagos esmeralda, criam uma atmosfera indescritível, onde a natureza parece especial e misteriosa. Os glaciares que descem das montanhas formam lagos de água cristalina que refletem o céu, com cores que variam do azul vivo ao verde profundo. Essas fontes de água, carregadas de energia mística, atraem pesquisadores e viajantes que buscam desvendar os mistérios ocultos nas profundezas dos massivos de gelo. Mas não é apenas esse o mistério que habita esse parque. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos antigos que guardam as montanhas e florestas, adicionando um toque de mistério a essa beleza natural.
Como esses grandiosos formados puderam surgir em uma parte tão remota do mundo? Os complexos ecossistemas do parque abrigam uma grande variedade de espécies únicas de flora e fauna, tornando-o um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Cientistas ainda não conseguem explicar como essas espécies conseguiram sobreviver em condições tão severas. Ao mergulhar no estudo desse lugar, os pesquisadores utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para melhor entender os processos geológicos que formaram esses gigantes de granito. No entanto, ainda restam muitas perguntas sem resposta. O que mais está escondido sob as camadas de geleiras antigas? Quais são as verdadeiras causas da formação dessas montanhas misteriosas? O vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, é um lugar onde a natureza revela seus segredos mais misteriosos. Sua famosa lava azul, que brilha na escuridão, é um espetáculo impressionante, resultado da queima de enxofre que sobe das entranhas do vulcão. Quando a temperatura atinge milhares de graus, os vapores de enxofre se transformam em um brilho flamejante, criando uma atmosfera que parece saída de outro mundo. Os moradores locais chamam esse fenômeno de fogo azul, e ele atrai muitos turistas e cientistas que desejam desvendar seus mistérios. Mas como surgiu esse fenômeno natural único? Como um vulcão conhecido por sua força destrutiva se tornou a fonte de um espetáculo tão hipnotizante? As encostas do Kawah Ijen são cercadas por plantas de um verde vibrante, contrastando com a lava negra e as pedras cinzentas, criando uma sensação de harmonia única. Aqui, a uma altura de cerca de 2.000 metros, o ar se enche com um cheiro de enxofre e os sons da atividade vulcânica lembram da força oculta da natureza. Rumores sobre rituais antigos realizados pelos moradores locais na base do vulcão adicionam ainda mais mistério a esse lugar. Mas isso não é a única pergunta que envolve o Kawah Ijen. Pesquisadores também encontram nas encostas do vulcão sinais misteriosos que podem estar ligados a civilizações antigas. O que o vulcão esconde sob suas fumarentas cristas? Quais descobertas ainda não fizemos nesse canto misterioso da Terra? Com cada novo estudo, surgem novos fatos sobre o Kawah Ijen, mas as perguntas sobre seu passado e o que ele pode revelar sobre as culturas antigas permanecem sem resposta. A Valência da Lua, no Chile, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Seu paisagismo, com formas incomuns e rochas esculpidas, lembra a superfície do nosso satélite. Foi aqui que a NASA realizou testes de seus robôs marcianos, preparando-se para explorar outros planetas. Este lugar atrai não apenas cientistas, mas também viajantes que desejam tocar algo extraterrestre. O vento que sopra através das altas dunas de areia cria uma melodia que parece ecoar de mundos distantes. Cada passo por este paisagismo misterioso evoca a sensação de estar na beira de uma descoberta. Quais são os segredos que se escondem sob essa superfície enigmática? Porque exatamente aqui foram realizados os testes e quais segredos podem ser levados ao silêncio dos vastos espaços? As formações geológicas incríveis
resultantes de milhões de anos de erosão, fazem refletir sobre como a natureza pode criar fenômenos tão estranhos e belos. Entre essas grandiosas rochas e vastos desertos, é possível encontrar vestígios de civilizações antigas que deixaram suas enigmas nas areias do tempo. As lendas dos moradores locais sobre extraterrestres e fenômenos incomuns apenas aumentam a atmosfera de mistério e intriga. Aqui, na Valência da Lua, cada pedra pode contar sua história. Mas o que realmente aconteceu nesse lugar mítico? As perguntas sobre quais segredos essa deserto lunar esconde permanecem sem resposta, assim como muitas outras enigmas que aguardam seu momento. No coração da Turquia encontra-se um fenômeno natural impressionante, Pamukkale, que significa castelo de algodão. Este canto de terra única encanta com sua beleza imaculada, composta por cascatas de terraços de travertino, formados por fontes termais. As formas suaves desses terraços evocam a sensação de que as encostas da montanha estão cobertas de neve fresca. A água que borbulha das profundezas da terra é rica em cálcio, que ao evaporar deixa deposições densas e brancas. Essas deposições, ao longo do tempo, formam os terraços, transformando Pamukkale em um espetáculo que é difícil de descrever com palavras. Como é fascinante que a natureza tenha criado tal maravilha, que continua a encantar as pessoas desde tempos antigos. Além das vistas pitorescas, as pessoas também vinham para banhos curativos. Gregos e romanos antigos acreditavam nas propriedades curativas da água e muitos deixavam suas preocupações mergulhando em piscinas transparentes cercadas por terraços de pedra branca. Como um lugar cheio de vida e saúde poderia se tornar um símbolo de beleza eterna? Pamukkale continua a atrair turistas de todo o mundo, deixando-os com perguntas sobre seus mistérios e história antiga. Este castelo de algodão guarda muitos segredos esperando serem descobertos. No coração das montanhas rochosas canadenses, esconde-se o Lago Abraham, um reservatório artificial que encanta pela sua beleza e singularidade. No inverno, sob sua superfície transparente, milhares de bolhas de metano se congelam, criando um efeito como se os céus estivessem cobertos por um manto de gelo. Essas formações misteriosas parecem guardar segredos que apenas começamos a compreender. O metano se forma como resultado da decomposição de substâncias orgânicas no fundo do lago. Quando a temperatura cai, o gás sobe à superfície e se congela em camadas de gelo, formando padrões e estruturas incrivelmente belos. Esse fenômeno natural atrai fotógrafos de todo o mundo, especialmente em dias frios e ensolarados, quando o gelo azulado brilha contra o fundo das montanhas brancas, criando cenas verdadeiramente mágicas. Cada bolha de metano congelada na casca de gelo parece contar uma história sobre a vida, os ciclos naturais e como tudo está interligado nesse lugar. Mas por que exatamente aqui, no Lago Abraham, a natureza criou um espetáculo tão único? Talvez esse lugar guarde segredos antigos que ainda não conseguimos decifrar. No entanto, o mistério desse lago permanece sem resposta, continuando a atrair aventureiros,
e entusiastas de enigmas. No sudoeste da Bolívia, entre as majestosas montanhas dos Andes, estende-se a imensa planície salgada de Uyuni, o maior lago salgado do mundo, com uma área que ultrapassa os 10.000 quilômetros quadrados. Durante a estação das chuvas, quando o céu está coberto de nuvens, essa vasta planície silenciosa transforma-se em um imenso espelho, onde o céu e a terra se fundem em um só. Um espetáculo estranho e hipnotizante. A infinita extensão de sal, refletindo as nuvens, cria a ilusão de estar à beira do mundo. Essa anomalia natural, formada pelos restos de um antigo mar que outrora cobriu essas terras, guarda muitos mistérios. Como uma área tão vasta tornou-se um deserto, e o que aconteceu com a água que outrora preenchia essa região? As lendas locais contam histórias de cidades submersas e civilizações perdidas que talvez tenham deixado suas marcas nesse lugar misterioso. A planície salgada de Uyuni também é conhecida por seu microclima único. Durante os meses secos, a superfície se coberta de rachaduras, formando padrões geométricos que atraem fotógrafos de todo o mundo. Mas como esse lugar se transforma sob a influência da chuva, tornando-se tão mágico? Cientistas e pesquisadores continuam a estudar esse fenômeno, tentando desvendar seus mistérios. A cada ano, milhares de turistas se reúnem aqui para serem testemunhas desse fenômeno extraordinário. Mas além do seu encanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como exatamente se formam esses espelhos? E quais segredos eles podem esconder? O Vale dos Geysers, na Kamchatka, uma das maiores áreas de geysers do mundo, é um canto único da natureza, repleto de misteriosos jatos de vapor e fontes borbulhantes. Aqui, entre majestosas montanhas e florestas intocadas, a natureza demonstra sua força e beleza através de poderosos jatos de água quente, criando uma atmosfera de mistério e espanto. Muitos cidadãos soviéticos não acreditavam na existência desse fenômeno até a aparição de fotografias coloridas que revelaram o esplendor e a magia desse lugar. Os geysers que explodem da terra com grande força parecem tentar nos contar seus segredos sobre o que está escondido sob a superfície. Como poderia esse milagre da natureza permanecer na sombra da desconfiança por tanto tempo? Cada geyser nesse lugar maravilhoso parece guardar seus segredos, esperando que alguém os decifre. Formas e cores das deposições minerais formadas ao longo de milênios criam quadros pitorescos que não deixam indiferentes nem cientistas, nem viajantes. Quais foram os mecanismos que levaram à formação desses maravilhosos fenômenos naturais? As pesquisas no Vale dos Geysers continuam, e cada novo olhar sobre esse lugar abre novos horizontes de compreensão. Cientistas utilizam tecnologias modernas como georradar e escaneamento sísmico para entender melhor a natureza desses geysers. Mas ainda restam muitas perguntas. O que mais está escondido sob a superfície? No norte do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, encontra-se o rio Punaú.
um lugar onde a natureza criou um contraste perfeito entre água cristalina, areia branquíssima e verde vibrante. Aqui, o rio se encontra com o mar, e ao redor estendem-se dunas pitorescas, palmeiras de coco e manguezais, formando um cenário extraordinário que encanta pela sua beleza. O Punaú é conhecido por suas dunas de areia únicas, que formam um cenário pitoresco, e por suas piscinas naturais que se enchem de água durante as marés. Este é um dos lugares mais pitorescos do Nordeste do Brasil, onde cada curva revela novos horizontes. Moradores locais e turistas não podem deixar de se maravilhar com a maneira como a natureza selvagem criou esse lugar, cheio de mistérios e enigmas, esperando para serem descobertos. As cavernas de gelo de Eisriesen, localizadas na Áustria, representam um fenômeno natural majestoso que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. A extensão dessas cavernas ultrapassa 40 quilômetros, tornando-as as maiores cavernas de gelo do planeta. No interior, reina uma atmosfera única, onde a luz se reflete nos estalactites de gelo, criando padrões e reflexos enigmáticos que causam admiração e respeito. Ao percorrer os estreitos corredores, você sente o ar frio, impregnado com o aroma de antiguidade e mistério. Nas paredes das cavernas, é possível ver grandes formações de gelo que guardam muitos segredos e histórias. Como se formaram esses gigantes de gelo? Cientistas acreditam que algumas dessas formações podem ter milhares de anos, e cada camada de gelo é uma página em um livro que registra as mudanças climáticas do nosso mundo. Mas isso não é apenas um interesse geológico. Nas cavernas de Eisriesen também foram encontrados artefatos misteriosos que fazem refletir sobre os seres humanos que um dia habitavam essas terras. Como os antigos seres humanos poderiam usar esses lugares tão inacessíveis? Alguns acreditam que essas cavernas serviam como refúgio ou santuário, mas nenhuma teoria pode explicar todos os aspectos de seu uso. Ao estudar as cavernas de gelo de Eisriesen, deparamos com perguntas às quais não é fácil encontrar respostas. Quais segredos ainda estão escondidos em suas profundezas? Talvez... Imagine a deserto de Atacama, no Chile, o lugar mais seco do planeta, onde em algumas áreas não choveu por centenas de anos. A estranha beleza desse deserto se estende por centenas de quilômetros, e seu paisagismo lembra um mundo alienígena, com vastas planícies salgadas, picos agudos e enigmáticos geoglifos que parecem sussurrar sobre segredos há muito esquecidos. Mas como essa terra desolada poderia ter se tornado o lar de civilizações antigas? Pesquisas científicas mostram que aqui existiam assentamentos onde as pessoas encontravam maneiras de sobreviver em condições que parecem completamente hostis. Arqueólogos descobriram restos de ferramentas antigas e cerâmica, surpreendidos com a capacidade desses antigos habitantes de se adaptarem a condições tão extremas. Alguns pesquisadores sugerem que os antigos habitantes da Atacama utilizavam fontes subterrâneas de água, enquanto outros acreditam que eles poderiam depender de chuvas raras que perfuravam a desertificação, como miragens. Mas isso não é a única pergunta.
Os enigmáticos geoglifos esculpidos na terra deixam perguntas sem resposta. O que eles significam? Quem os criou e por quê? Diante dessas enigmas, o deserto de Atacama continua sendo um lugar onde a ciência se depara com o misticismo e onde cada passo sobre sua superfície pode levar a uma nova descoberta. Nesse mundo estranho e sem fim, podem estar escondidas ainda mais surpreendentes enigmas esperando para serem descobertas. O Lago Rosa de Hillier, na Austrália, encanta com sua cor incomum que desperta admiração e muitas perguntas. A água aqui não é apenas tingida de um tom vivo de rosa, mas contém micro-organismos especiais, algas e bactérias, capazes de dar a ela essa cor misteriosa. Esses organismos, em sua maioria, vivem em ambientes salgados, onde a concentração de sal é significativamente maior do que em corpos d'água comuns. Quando os raios solares penetram na água, eles interagem com os pigmentos produzidos por esses micro-organismos, criando um efeito que lembra uma pintura aquarelada. É importante notar que essa cor incrível não é resultado de poluição química ou atividade humana, mas de processos naturais que ocorrem no ecossistema do lago. Lagos salgados como o Hillier são raros e cada um deles possui suas características únicas. Os cenários ao redor, cobertos por depósitos brancos de sal, contrastam com as tonalidades vibrantes da água, mergulhando os espectadores em um mundo misterioso da natureza. Muitos pesquisadores continuam a estudar esse fenômeno fascinante, tentando descobrir quais outros mistérios esse lago único guarda. Além do Hillier, existem outros lagos semelhantes aguardando seu descobrimento? A ilha de Socotra, localizada nas águas do Oceano Índico, parece um mundo perdido, repleto de mistérios e formas naturais únicas. Aqui você pode encontrar o draconário, com sua forma característica que lembra um guarda-chuva virado de cabeça para baixo, e o árvore de garrafa, cujos troncos grossos armazenam água, criando a ilusão de grandes vasos esperando pela chuva. Essas plantas, com suas formas estranhas e natureza misteriosa, não têm equivalentes em nenhum outro lugar do mundo, tornando Socotra um verdadeiro paraíso botânico. Cada árvore parece guardar segredos antigos, transmitindo ecos de eras passadas e eventos misteriosos. Os moradores locais acreditam que essas plantas possuem poder mágico e podem curar doenças ou até mesmo prever o futuro. Como poderia ter se formado um oásis ecológico tão único, isolado do resto do mundo por milhões de anos? Socotra também é lar de muitos tipos de animais que só podem ser encontrados aqui, incluindo répteis e aves raras. Esses seres, adaptados às condições da ilha, complementam sua fauna em comum, criando uma atmosfera de mistério e enigmas não resolvidos. Mas isso não é tudo o que Socotra guarda. Em suas entranhas estão escondidos artefatos e ruínas antigas que podem contar sobre civilizações que existiram aqui muito antes do nosso tempo. Como uma ilha tão rica em plantas e animais únicos continua a ser relativamente inexplorada? Estudos mostram que muitos tipos em Socotra estão em risco de extinção, destacando a fragilidade desse lugar mágico.
Lago do Geyser, no altiplano, é um lugar verdadeiramente fascinante, que encanta pela sua beleza e mistério. No fundo deste lago aparecem padrões azul esverdeados que se formam devido aos jatos de fontes termais. A água cristalina permite observar essas formas hipnóticas que lembram olhos de um planeta nos olhando de dentro da profundidade. Este lago é um exemplo raro de uma fonte termal em um clima frio, onde tal fenômeno é incomum. Ao redor reina um silêncio, interrompido apenas pelo sussurro do vento e pelo leve barulho da água. Mesmo no inverno, a água do lago não congela, e sob o gelo é possível ver o movimento dos fluxos subterrâneos que criam esses padrões misteriosos. Cada círculo, cada linha no fundo do lago é uma história que a natureza nos conta ao longo dos séculos. Como é possível que, em um clima tão rigoroso, tenha surgido um fenômeno tão enigmático e belo? Pesquisadores e moradores locais continuam a se perguntar sobre a origem desses padrões, mas parece que as respostas permanecem ocultas sob a superfície. As cavernas de Luray, na Virgínia, descobertas em 1878, representam um dos complexos subterrâneos mais impressionantes da América do Norte. Aqui, gigantescos estalactites e estalagmites, que pendem e crescem um em direção ao outro, criam uma atmosfera de uma antiga catedral preenchida com uma luz misteriosa e eco de tempos esquecidos. A singularidade dessas cavernas reside em seu órgão de estalactites, um instrumento musical que emite sons quando martelos batem em formações calcárias esticadas. Os sons que surgem nessa galeria subterrânea transportam os ouvintes para outro mundo, onde o tempo parece parar. Os lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto com tamanha perfeição que se cria a ilusão de profundezas sem fim. Uma iluminação suave reforça essa sensação, criando ao redor uma paz etérea que convida à meditação sobre os mistérios guardados nas entranhas da terra. Mas o que mais essas cavernas escondem? Quais histórias e enigmas aguardam seus exploradores, prontos para mergulhar em seus sombrios corredores? O Monte Azur, localizado na ilha de Tana, na Vanuatu, é um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções que podem ser observadas quase todos os dias. Sua atividade contínua se mantém há vários séculos, tornando-o um dos vulcões mais acessíveis para observação no mundo, atraindo turistas de todos os cantos do planeta. Este vulcão não é chamado à toa de farol do Oceano Pacífico. Suas erupções de lava e fogo são visíveis a muitos quilômetros mesmo à noite, criando um espetáculo hipnotizante que faz os corações pararem de tanto admiração e medo. Parece que a própria natureza está sinalizando, convidando todos a ver seu majestoso poder e beleza. Os moradores locais veneram o Monte Azur como um lugar sagrado, acreditando que em seu cráter habitam espíritos capazes de se comunicar com os humanos. Essas crenças antigas conferem ao vulcão uma aura de mistério e sacralidade, levando a refletir: o que realmente esconde esse gigante ativo? Talvez ele não seja apenas um fenômeno natural, mas também um guardião de segredos antigos que aguardam para serem revelados. Entre os pesquisadores e moradores locais, circulam rumores de que o vulcão tem o poder de prever eventos
E muitos vêm aqui não apenas para ver o espetáculo, mas também na esperança de encontrar respostas para suas perguntas. Mas resta a pergunta: o que mais está escondido em suas entranhas, e será possível algum dia desvendar todos os mistérios do Monte Iazur? Entre os enigmáticos cenários do Vietnã, encontram-se as cavernas de Chang'an, um sistema fascinante de cavernas e rochas aquáticas listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui, um rio serpenteia entre montanhas calcárias, enquanto barcos deslizam suavemente através de dezenas de túneis, abóbadas e grutas naturais, criando a sensação de uma viagem por um rio subterrâneo, onde o tempo parece parar. Uma luz suave reflete nas estalactites, e os sons da água caindo criam uma atmosfera de magia e mistério. O paisagismo único de Trang An se formou há milhões de anos sob a influência implacável da água e do tempo, tornando-se um dos locais mais pitorescos da Ásia Sudeste. Essas cavernas guardam muitos segredos, sobre os quais apenas podemos especular, e cada uma delas conta sua história sobre a antiguidade e a eternidade. Os moradores locais transmitem lendas sobre espíritos e criaturas que habitam essas profundezas subterrâneas. A fama desse lugar maravilhoso se espalhou pelo mundo após as filmagens do filme King Kong, A Ilha do Crânio, onde ele apareceu como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas. Os cineastas escolheram Trang An por sua beleza única, e agora os viajantes de todos os cantos do mundo desejam ver esse milagre da natureza com seus próprios olhos. Os visitantes são atraídos não apenas pelas vistas pitorescas, mas também pela sensação de que aqui, nessas cavernas sombrias e majestosas, estão escondidos segredos que aguardam o momento de serem revelados. O vulcão Arira, em Costa Rica, é um verdadeiro milagre da natureza, possuindo um lago crateriano que muda de cor do esmeralda ao azul vívido. Este efeito extraordinário está relacionado com a composição química da água, que contém diversos minerais que reagem à luz solar e às condições atmosféricas. Como é possível que o mesmo lago possa parecer tão diferente ao longo do ano e da estação? A uma altitude superior a 3.000 metros acima do nível do mar, Arira é um dos vulcões mais altos do país. Seu cráter, cercado por majestosas rochas e florestas densas, parece esconder muitos mistérios. A atividade vulcânica que ocorreu aqui no passado deixou não apenas paisagens pitorescas, mas também histórias enigmáticas sobre como os moradores locais viam esses lugares. Alguns pesquisadores sugerem que culturas antigas que habitavam essas terras consideravam o vulcão sagrado. Talvez eles deixassem aqui objetos rituais, tentando apaziguar o deus do fogo. No entanto, até hoje ninguém pode afirmar com certeza quais exatamente eram os rituais realizados em seus flancos. O mistério do lago crateriano de Arira permanece sem solução. Qual é a origem de sua cor incomum e quais segredos estão ocultos sob sua superfície? As pesquisas continuam e cada novo dia traz novos descobrimentos, embora muitas perguntas permaneçam sem resposta.
Imerso na atmosfera misteriosa das cavernas de Batu, na Malásia, é impossível não notar as majestosas estátuas dos deuses hindus que guardam esse lugar sagrado. A imponente estátua de Murgana, com mais de 14 metros de altura, parece chamar os peregrinos e turistas a se aproximarem de seus mistérios. Cada passo pelas numerosas escadas que levam ao templo principal enche o viajante de um sentido de grandiosidade e antiguidade. As escadas, pintadas em cores vibrantes, cortam a densa vegetação da selva, criando um contraste entre a natureza e a arte humana. Ao longo do caminho, além das imagens dos deuses, é possível encontrar muitos macacos que exploram tranquilamente a região, trazendo vida a essa atmosfera mística. Como os antigos construtores puderam criar tais monumentos grandiosos no coração da selva tropical? Dentro das cavernas, iluminadas por uma luz suave, há muitos mistérios e rituais que foram praticados por séculos pelos habitantes locais. As paredes das cavernas estão cobertas de inscrições antigas e símbolos que ainda não foram decifrados. O que esses sinais misteriosos deixados por nossos antepassados escondem? Cada canto desse lugar sagrado está impregnado de espírito de história. E apesar de tudo que foi descoberto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual era o verdadeiro propósito da criação dessas cavernas? O que elas escondem dos olhos curiosos? O Monte Roraima, na Venezuela, com sua cúpula plana e majestosas paredes, parece emergir da névoa do tempo. Esta formação geológica mais antiga, com mais de 2 bilhões de anos, representa um mundo único, isolado da floresta tropical que a cerca. Em sua superfície, podem ser encontrados ecossistemas maravilhosos que não existem em nenhum outro lugar do planeta, levantando questões sobre como a vida conseguiu se adaptar a essas condições. Grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam não apenas uma visão, mas também uma atmosfera de mistério. Como poderia surgir esse fenômeno natural, preservando vestígios de civilizações antigas e lendas misteriosas? Existem muitas teorias de que a montanha poderia ter sido a fonte de inspiração para lendas sobre mundos perdidos, como El Dorado, que os conquistadores espanhóis sonhavam encontrar. Alguns pesquisadores sugerem que o Roraima poderia estar relacionado com os mitos dos índios pueros, que acreditavam que os espíritos viviam na montanha. Outros acreditam que ela poderia ter sido um santuário para povos antigos, que buscavam consolo e proteção em suas alturas inacessíveis. Ao se aproximar de sua cúpula, pode-se sentir a pedra fria e o ar fresco, cheio de aromas de plantas raras. Aqui, na altitude, o som dos passos ecoa, lembrando que essas terras foram testemunhas de muitos eventos misteriosos. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas questões sobre o Roraima permanecem sem resposta. Quais outros segredos guardam seus lados inacessíveis? Talvez em suas profundezas haja artefatos antigos esperando para serem descobertos, adicionando mais uma camada de mistério a essa majestosa formação natural. A White Desert, no Egito,
é um lugar misterioso onde a natureza criou formações calcárias peculiares que surpreendem com sua variedade de formas. Essas esculturas estranhas lembram animais, cogumelos e até figuras humanas, como se tivessem sido deixadas aqui desde tempos antigos. Cada pedra e cada saliência, cobertas por uma camada branca, dão a sensação de que você está em outro planeta, distante do mundo comum. Através desse cenário lunar, um vento quente penetra, trazendo consigo os aromas do deserto e os sussurros de antigas histórias secretas. As formações calcárias, formadas há milhões de anos, fazem-nos refletir como a natureza conseguiu criar tais maravilhas. Algumas delas atingem até 7 metros de altura, e sua majestade nos leva a pensar que aqui podem estar escondidos antigos segredos, esperando para serem descobertos. Pesquisadores e viajantes que se encontram nesse lugar místico não podem deixar de se perguntar: o que aconteceu no passado para deixar tais vestígios? Alguns acreditam que essas formações podem estar relacionadas com antigas lendas sobre civilizações perdidas, enquanto outros sugerem que isso é resultado de processos geológicos incomuns. Mas essa não é a única enigmática questão que a White Desert esconde. Debaixo de seu manto branco, existem vestígios de antigos habitantes, e entre as formações calcárias é possível encontrar fósseis que contam a história da vida que existia aqui há milhões de anos. As descobertas continuam a surpreender os cientistas, mas muitas perguntas permanecem sem resposta, aumentando ainda mais o mistério desse lugar extraterrestre. Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais misteriosos e perigosos do planeta, onde a água, com alta alcalinidade, pode petrificar os corpos dos animais que caem em suas profundezas. A temperatura da água aqui frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius e o pH atinge 10,5, criando uma atmosfera que lembra um reator químico vivo. Como um lugar assim pode ser um lar para a vida, quando suas condições parecem tão severas para a maioria dos seres? A superfície do natron brilha em tons de vermelho vivo ou laranja, graças a micro-organismos e algas especiais que sobrevivem nestas condições extremas. Esses pequenos seres não apenas dão ao lago seu aspecto sinistro, mas também formam a base de um ecossistema único. Mas o que acontece com os animais que, por acaso, acabam nestas águas mortais? Apesar do ambiente mortal, o lago atrai milhões de flamingos que o utilizam como uma fortaleza natural, inacessível para os predadores. Essas aves encontram aqui um refúgio e a oportunidade de se reproduzir em condições onde outros habitantes da natureza não sobreviveriam. Como os flamingos se adaptaram a essas condições extremas e o que mais pode estar escondido nesse lugar assustador, mas fascinante? Mas isso não é o único segredo que este misterioso cânion guarda. No coração das montanhas rochosas canadenses está escondido o Lago Peito, um dos lugares mais pitorescos do Parque Nacional de Banff. Sua forma incomum lembra a cabeça de um lobo, e a cor azul virgem da água encanta e atrai os olhares dos viajantes. Essa cor extraordinária é resultado das menores partículas de rochas
que os geleiros derretidos trazem consigo, tingindo a água com cores incomuns. Dependendo da estação do ano, o lago muda suas tonalidades, adicionando ainda mais mistério à sua aparência já mística. A plataforma de observação acima do lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, onde a reflexão das majestosas montanhas na água tranquila cria uma atmosfera mágica. Este cenário é especialmente belo ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tingem o céu com tons quentes e o lago se enche de uma luz suave, como se nos convidasse a desvendar seus segredos. Como a natureza conseguiu criar uma combinação tão perfeita de formas e cores? O que mais esses vales montanhosos, cheios de segredos e maravilhas, ainda guardam? O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é o lago mais profundo do planeta, com uma profundidade máxima superior a 1,5 quilômetro. Este é um corpo d'água único, conhecido por sua água cristalina, onde a visibilidade pode ultrapassar 30 metros, como se guardasse muitos mistérios e segredos. A flora e a fauna do lago impressionam pela sua diversidade. Aqui habitam cerca de 3.000 espécies de organismos, das quais mais de 100 são endêmicas, encontradas apenas nestas águas. Um dos habitantes mais conhecidos é a nerpa, um peixe marinho de água doce que traz uma atmosfera especial de mistério a este mundo aquático. No inverno, o Baikal se transforma em um verdadeiro espetáculo da natureza. Sua superfície se cobre com gelo transparente que reflete a luz do sol como vidro. Esse fenômeno natural cria padrões hipnotizantes e fendas misteriosas que despertam o interesse e a admiração de todos que se aventuram a pisar na superfície gelada. Mas como se formam esses gelo cristalino? As respostas a essa pergunta permanecem desconhecidas, abrindo novos horizontes para a pesquisa. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos locais mais inóspitos do planeta. Aqui, no coração da fenda africana, a terra escaldante revela seus segredos. Lagos ácidos que brilham em tons vibrantes de verde e amarelo, criando uma atmosfera como se estivéssemos em outro planeta. Essas águas perigosas, com pH que pode chegar a 0, representam a natureza em sua forma mais selvagem. A atividade vulcânica nesta região não para nunca, lembrando a força da Terra. Vulcões como o Erta Ali expelam lava, tingindo o paisagismo ao redor em tons de laranja e vermelho, enquanto os gases liberados formam estranhas formas e nuvens coloridas que fascinam e assustam ao mesmo tempo. Neste lugar maravilhoso, onde a terra respira e ferve, parece que o tempo parou e cada momento está cheio de mistério. As cores vivas, contrastando com as rochas cinzentas e pretas, criam um cenário alienígena. É difícil imaginar que tais tons vibrantes e vivos possam existir em um clima tão rigoroso, onde a temperatura pode ultrapassar os 40 graus Celsius. Cada elemento deste paisagismo atrai a atenção e levanta muitas perguntas. Como a vida se adaptou a essas condições? Quais segredos estão escondidos sob essa superfície fascinante, mas perigosa?
A depressão de Danakil continua a ser objeto de estudo e admiração. Suas enigmas aguardam para serem desvendados. Neste lugar inexplicável, muitos segredos estão escondidos, esperando para serem descobertos. Através da névoa e da leve fumaça, a montanha Bromo, um vulcão ativo, se ergue majestosamente no coração de uma imensa caldeira. Este cenário misterioso, que lembra os campos lunares, fascina pela sua beleza e mistério. Rochas pretas, cobertas de cinzas, contrastam com a claridade do céu, criando uma atmosfera onde o tempo parece ter parado. O vulcão Bromo, com 3.701 metros de altura, faz parte de um vasto sistema vulcânico conhecido como Bromo Tengger Semeru. Seu cráter, com cerca de 400 metros de largura, expele nuvens de fumaça, lembrando a força e a indomabilidade da natureza. Como este vulcão se tornou um centro de atração para pesquisadores e viajantes de todo o mundo? As lendas locais contam sobre rituais antigos, quando tribos ofereciam sacrifícios a este lugar sagrado para acalmar a ira do vulcão. Enquanto os cientistas utilizam métodos modernos, como monitoramento sísmico e pesquisas geológicas, para entender sua atividade, o mistério de Bromo permanece sem solução. Com cada erupção, ele lembra quantas ainda estão ocultas sob suas cinzas. Mas isso não é a única pergunta sem resposta neste região fascinante. Nas proximidades também se encontram outros vulcões, cada um guardando seus próprios segredos e lendas, esperando serem descobertos. Esse enigmático cânion de Antílope, no Arizona, como um ser vivo, atrai os viajantes com suas estreitas paredes de arenito, onde os raios de sol penetram pelas fendas, criando ondas de luz e sombra. Neste lugar, onde o tempo, parece, parou, as curvas suaves das paredes foram formadas ao longo de milhões de anos sob a ação da água e do vento, deixando rastros de uma história antiga e da força da natureza. Cada recanto do cânion impressiona a imaginação. Suas paredes, como um tecido, tremem sob a luz suave do deserto, criando um efeito que encanta e inspira fotógrafos de todo o mundo. É um dos lugares mais fotografados do planeta, onde cada curva das paredes lembra o fluxo infinito do tempo e a força da natureza, capaz de criar verdadeiros milagres. Mas como a natureza poderia criar uma paisagem tão única? As perguntas sobre o que ainda esconde esse cânion permanecem abertas. Muitas das suas mistérios relacionados à sua formação e ao seu significado para os povos antigos aguardam ser revelados. O Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, sem dúvida, é uma das paisagens naturais mais famosas do mundo. Sua água, de um azul-violeta brilhante, como um esmeralda, enche o ambiente com uma luz mágica, graças às minúsculas partículas de sedimentos glaciais que refletem a luz solar. Este espetáculo é hipnotizante e nos faz refletir sobre a capacidade da natureza
de criar obras-primas inimitáveis. A composição única do lago é cercada pela Vale das 10 Montanhas, onde cada montanha que se ergue sobre a superfície tranquila da água adiciona à cena uma sensação de grandiosidade e drama. Essas montanhas majestosas, que parecem ter sido pintadas por um artista habilidoso, formam um cenário perfeito para os visitantes e pesquisadores. Como elas poderiam ter surgido, se não graças às forças da natureza que agiram aqui por milhões de anos? O espetáculo mais impressionante se revela ao amanhecer, quando as montanhas se tingem de tons rosados e dourados. Nessa hora, a superfície tranquila do lago se torna um espelho vivo, refletindo o céu matinal e os contornos majestosos das montanhas ao redor. Qual é o mistério que este lugar guarda? E quais histórias antigas poderiam nos contar esses gigantes de pedra, se pudessem falar? Na altitude de 18.848 metros, o Everest se eleva acima das outras montanhas do planeta, representando não apenas uma fronteira física, mas também espiritual. Em sua língua, os moradores locais o chamam de Sagarmatha ou Chomolungma, refletindo o status sagrado dessa montanha em sua cultura. Para eles, não é apenas uma montanha, mas uma personificação da força da natureza, onde se esconde o mistério da vida e da morte. A ascensão ao Everest é muito mais do que um simples desafio físico. É uma jornada ao coração da essência humana. Cada passo nesse gigante coberto de gelo exige não apenas resistência física, mas também coragem interior, pois aqui o homem se depara com a força da natureza em seus aspectos mais severos. À medida que os alpinistas sobem mais alto, eles começam a sentir não apenas o frio e o vento, mas também o espírito da montanha, que se torna parte deles. Na altura onde o oxigênio é insuficiente e a temperatura cai abaixo de zero, o homem se encontra na fronteira do possível. Mas o que motiva aqueles que decidem conquistar essa montanha sagrada? Alguns dizem que é a busca por aventura, enquanto outros afirmam que é o desejo de autoconhecimento e purificação interior. Qualquer que seja a verdadeira razão, o Everest continua sendo um símbolo não apenas de coragem física, mas também do desejo de conhecer o desconhecido. Os mistérios associados a essa montanha continuam a intrigar pesquisadores e aventureiros ao redor do mundo. Entre eles estão histórias enigmáticas sobre expedições perdidas e encontros com espíritos que guardam a montanha. O impressionante Ponte do Diabo na Alemanha atrai a atenção não apenas por sua beleza arquitetônica, mas também pelo enigmático reflexo na água que cria um círculo perfeito. Esse fenômeno óptico pode ser observado de qualquer ângulo, causando admiração e perplexidade tanto entre turistas quanto entre pesquisadores. Como uma construção tão precisa poderia ter sido erguida em tempos tão antigos? As lendas sobre a ponte estão envoltas em mistério. Diz-se que ela foi construída pelo próprio diabo em troca da alma do primeiro viajante que a atravessasse. No entanto, quando chegou a hora do pagamento, o astuto construtor enviou um cachorro para o ponte, enganando o diabo. Essa história apenas aumenta o interesse por esse lugar, fazendo com que se reflita sobre quais outros segredos
estão escondidos por trás de suas paredes de pedra. A ponte foi construída no início do século XVIII e tornou-se um exemplo da arquitetura barroca, mas seu verdadeiro propósito e simbolismo continuam sendo objeto de debates. Arqueólogos e historiadores especulam que sua construção poderia estar relacionada a rituais antigos que buscavam harmonia e equilíbrio. No entanto, mesmo com o uso de equipamentos modernos, como o escaneamento a laser, os detalhes de sua criação permanecem obscuros. Como os antigos mestres conseguiram alcançar tamanha harmonia em suas criações? Cada passo pela ponte leva a novas perguntas e reflexões sobre sua origem e significado. Quantas outras enigmas o mundo guarda esperando para serem descobertos? O Grande Buraco Azul na costa do Belize é uma das formações naturais mais misteriosas e atraentes do planeta. Com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, ele parece uma enorme cratera que se estende até o fundo do oceano. Este local se tornou um ímã para mergulhadores que buscam desvendar seus mistérios e ver seus estranhos paisagens subaquáticas. A história complexa da formação dessa cratera remonta a eras antigas, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Existe a teoria de que o Grande Buraco Azul se formou devido ao desmoronamento de uma caverna de calcário, resultando no inundamento de suas partes. Mas como uma estrutura tão gigantesca poderia ter passado despercebida ao longo dos séculos? Mergulhadores que exploram suas profundezas escuras se deparam com impressionantes estalactites e estalagmites que criam uma atmosfera de mistério. Mas não é apenas a beleza que os atrai. Há muitas teorias de que essas águas escondem artefatos antigos e até mesmo vestígios de civilizações desaparecidas. O que realmente guarda essa cratera sob suas águas imensas? Alguns pesquisadores sugerem que o buraco pode estar relacionado a mitos antigos sobre cidades perdidas e tesouros lendários que aguardam o momento certo. No entanto, por mais fascinantes que sejam essas suposições, a verdadeira natureza do Grande Buraco Azul permanece um mistério. Pesquisas científicas, como a análise de sedimentos do fundo e a varredura subaquática, continuam, revelando novas camadas de sua história. Mas enquanto seus segredos não são desvendados, ele continuará a atrair pesquisadores e aventureiros de todo o mundo, aguardando que alguém possa desvendar seus antigos segredos. As rochas de Mohair, majestuosamente erguidas sobre o agitado Oceano Atlântico, atingem 214 metros de altura e se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa da Irlanda. Cada uma dessas grandiosas rochas, banhadas pelas ondas, parece guardar em si lendas antigas, ecos de um tempo esquecido, quando mitos e realidade se entrelaçavam em um único fluxo. As imensas paredes de pedra erguidas ao céu foram criadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Suas formas caprichosas e tons de cor, que variam do cinza escuro ao verde profundo, criam um contraste hipnotizante com as águas azul-vivas do oceano. Como a natureza conseguiu criar tais majestosos e ao mesmo tempo assustadores formados? Todos os anos milhares de turistas se dirigem a este lugar,
para admirar este fenômeno da natureza e, quem sabe, ouvir o sussurro de espíritos antigos que habitam entre as rochas. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem ao longo da costa, sobre neblinas que de repente cobrem a terra e sobre silhuetas misteriosas que aparecem ao entardecer. Ao longo das rochas encontram-se espécies raras de plantas e aves que adicionam a este lugar uma aura de mistério. Existe a opinião de que essas terras guardam não apenas tesouros naturais, mas também culturais, indicando possíveis assentamentos antigos e lendas esquecidas. As rochas de Mohair não são apenas um fenômeno natural, mas um enigma que continua a atrair pesquisadores e buscadores de aventuras. Cada visita aqui se transforma em uma jornada no tempo, onde cada pedra pode contar sua história, mas os verdadeiros segredos permanecem ocultos, aguardando seus descobridores. A caverna de Fingal, localizada na ilha de Skye, na Escócia, é um verdadeiro fenômeno natural. Suas colunas basálticas, formadas por antigos vulcões, parecem gigantescas tubulações que se estendem para o interior da Terra como se tivessem sido criadas pela própria mão do mestre. Sua simetria e contornos vibrantes criam um efeito que nos faz perder a noção do tempo. Mas essa caverna não só atrai os olhares dos visitantes, mas também encanta com suas propriedades acústicas. Os sons que se refletem nas paredes de pedra criam ondas sonoras extraordinárias que inspiraram o compositor Félix Mendelssohn a compor a famosa Ouverture Hébrides. Como um fenômeno natural tão impressionante poderia se tornar a fonte de música que nos mergulha em uma atmosfera de grandeza e mistério? Entre os moradores locais, circulam lendas de que a caverna é habitada por espíritos que guardam seus segredos. Os rumores sobre sons misteriosos que vêm de trás de suas paredes geram muitas perguntas. O que esses efeitos acústicos estão escondendo? Talvez sejam ecos de histórias esquecidas, esperando para serem contadas. Fingal continua sendo um lugar de atração para pesquisadores e aventureiros, cada um deles esperando desvendar seus mistérios. Descubra esse canto mágico da natureza, onde cada pedra, cada coluna respira segredos da antiguidade. O Cânion de Marfim de Ruskeala, na Carélia, é um lugar fascinante onde a natureza e a história se unem em uma única obra-prima. Em tempos passados, aqui era feita uma intensa extração de mármore, que foi utilizado na construção do majestoso Catedral de São Isaac e outros palácios de São Petersburgo. Cada pedaço dessa pedra branca guardava segredos de eras, mas como rapidamente o cânion mergulhou no esquecimento após o fechamento das minas. Desde então, as profundezas azul turquesa do cânion preencheram suas entranhas, refletindo as paredes verticais de mármore, criando uma paisagem hipnotizante, como se saísse de um quadro de mestres antigos. Este lago tornou-se uma verdadeira joia, atraindo turistas de todos os cantos do país. Ao redor, reina uma atmosfera de mistério e grandiosidade, onde cada passo revela novos descobrimentos. Hoje, Ruskeala é um dos lugares turísticos mais bonitos da Rússia,
onde é possível ver cavernas subterrâneas, cachoeiras e, claro, desfrutar de um passeio tranquilo pelo lago em um barco, cercado pela iluminação. Cada momento aqui está impregnado de história e surge a pergunta: como essas paredes de mármore puderam ser testemunhas de tantos eventos? Mas isso não é tudo o que este misterioso cânion guarda. Na praia de Moerhak, na Nova Zelândia, é possível ver pedras que impressionam pelo tamanho e forma, quase perfeitamente redondas, com um diâmetro que pode chegar a 2 metros. Esses grandes blocos de pedra, semelhantes a bolas de boliche de gigantes, estão espalhados pela costa, criando uma atmosfera de mistério e surpresa. Como eles apareceram nesse litoral remoto? Alguns cientistas afirmam que essas formações geológicas são resultado de processos naturais, como erosão e depósitos sedimentares. Outros sugerem que elas podem estar relacionadas a antigos mitos e lendas que falam sobre criaturas marinhas misteriosas e navegadores antigos. Ao redor desses blocos, circulam boatos de que eles são ovos petrificados de aves majestosas que outrora habitavam essas terras. Dentro dos blocos, é possível notar texturas e padrões únicos que parecem sussurrar sobre antigos segredos escondidos nas entranhas da terra. Essas pedras, rodeadas pela superfície tranquila do mar e pelo som das ondas, são não apenas um fenômeno natural, mas também um monumento ao tempo que nos escapa. Os moradores locais acreditam que os blocos de Moerhak são sagrados e sua presença está ligada a lendas sobre ancestrais que cruzaram o oceano em busca de um novo lar. Por que esses blocos atraem tanto a atenção de pesquisadores e turistas? Cada um deles carrega uma enigmática que ainda não conseguimos decifrar completamente. Talvez seja apenas o início de um longo caminho para entender sua verdadeira origem. Vale dos Monumentos. Este é um lugar onde a natureza criou formações rochosas incríveis que se tornaram parte integral da cultura americana. As altas falésias vermelhas que se elevam até o céu representam o espírito do Oeste, e suas formas caprichosas causam admiração e respeito. Aqui, entre esses imponentes pilares de pedra, já passaram lendários westerns que eternamente marcaram essa região na mente de milhões. Cada falésia no Vale dos Monumentos guarda segredos do passado, como guardiões de antigas lendas. Como essa geologia tão peculiar poderia ter surgido nessa região? Pesquisas científicas mostram que essas formações se formaram há milhões de anos devido à erosão, mas resta a pergunta: quais segredos estão ocultos em suas profundezas? Os povos locais, como os navajos, associam essas rochas a práticas espirituais e mitos, transmitindo-os de geração em geração. Em suas lendas, mencionam espíritos ancestrais que habitam esses gigantes de pedra, protegendo a terra de forças malignas. Mas e se nessas histórias houver algo além de simples fantasia? Alguns pesquisadores sugerem que o Vale dos Monumentos pode estar relacionado às civilizações antigas que deixaram suas marcas nessa terra. Sinais e símbolos estranhos encontrados nas falésias vizinhas geram novas perguntas: o que eles significam e a quais mistérios levam?
Quando olhamos para essas imponentes formações, não podemos deixar de nos perguntar: realmente elas são apenas maravilhas da natureza? Ou há algo mais misterioso por trás delas? Talvez nessa vala, entre o arenito vermelho e os ventos turbulentos, estejam as respostas para perguntas que ainda não fizemos. A Vale do Fogo, no Nevada, é um lugar misterioso onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de um cenário marciano. O Parque Nacional recebeu seu nome devido à cor avermelhada da areia que brilha sob o sol, atraindo a atenção e causando admiração nos visitantes. O cenário da Vale do Fogo se formou há mais de 150 milhões de anos, quando havia dunas de uma antiga desertificação. O vento e o tempo criaram formas únicas que impressionam a imaginação, parecendo obra de outro planeta. Como é que esse paisagem incrível conseguiu sobreviver até os dias de hoje? Nas rochas e cavernas da Vale do Fogo, ainda existem petróglifos criados pelo povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Essas imagens misteriosas dão uma ideia da vida dos antigos povos, suas crenças e rituais secretos. Mas quem eram esses povos misteriosos e o que eles queriam transmitir às gerações futuras através de seus desenhos? Cada traço e linha dos petróglifos parece sussurrar sobre um passado distante, mas seu verdadeiro significado permanece enigma. Por que os antigos artistas escolheram exatamente esses lugares para suas obras e o que eles queriam eternizar na pedra? As perguntas continuam e as respostas estão escondidas nas sombras das majestosas rochas da Vale do Fogo. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é um lugar onde a natureza demonstra sua força e beleza de maneiras incríveis. Geysers que emergem das profundezas da terra lançam água quente a uma altura de até 30 metros, lembrando que abaixo de nós está um dos maiores supervulcões do planeta. Seus brilhantes poços termais, pintados em tons intensos de azul e laranja, parecem quadros criados pela própria mão de um artista, atraindo olhares e causando admiração. Cada fonte quente, cada jato de vapor e cada depósito de minerais contam uma história sobre a vida fervilhante sob a crosta terrestre. Qual é o calor misterioso que se esconde nas profundezas deste parque? Quais são os mistérios que as rochas antigas guardam e o que elas podem nos dizer sobre a formação do nosso planeta? Próximo aos geysers populares, como o Old Faithful, há locais isolados envolvidos por uma névoa de vapor e uma luz enigmática. Moradores locais e pesquisadores observam que esses fenômenos naturais causam não apenas surpresa, mas também um certo temor, como se fossem uma porta para outro mundo. Como surgiram esses maravilhosos fenômenos naturais e quais forças os formaram? Entre o sussurro das folhas e o murmúrio da água, é possível sentir a respiração da antiguidade. Cada canto deste parque guarda algo além da simples beleza. Aqui estão escondidas mistérios que aguardam para serem revelados. Mas quais enigmas nos esperam sob a superfície e quantos ainda estão guardados no Yellowstone?
praia de Reynisfjara, na Islândia, é um dos lugares mais enigmáticos e dramáticos do planeta, onde a areia vulcânica preta contrasta com as ondas oceânicas brancas. Este praia surgiu de lava solidificada que, ao longo do tempo e sob a ação de tempestades violentas, se transformou em areia fina, criando um cenário único, como se saído de um filme de fantasia. As altas falésias e colunas de basalto que se erguem sobre a praia lembram de antigos mistérios e civilizações perdidas. Em frente à costa, majestosamente erguidos, estão os pilares de pedra de Reynisdrangar, sobre os quais as lendas locais contam que são trolls, pegos ao amanhecer e petrificados para sempre, congelados no momento em que tentavam puxar navios do mar. Esses gigantes de pedra, esculpidos pelo tempo e pelas forças da natureza, adicionam ainda mais mistério a esse lugar. No entanto, Reynisfjara não é apenas impressionante por sua beleza, mas também inspira respeito. As ondas fortes e correntes repentinas fazem dele um dos praias mais perigosas do mundo, atraindo aventureiros, mas também advertindo sobre a necessidade de cautela. Como a natureza conseguiu criar um lugar tão cheio de maravilhas e perigos? O mistério desse praia permanece inabalável, e cada um que pisa em sua areia sente o hálito de antigas verdades que ainda aguardam seu desvendamento. Os Singis de Bemaraha, na Madagascar, representam um espetáculo verdadeiramente hipnotizante, onde formações de calcário afiadas, erguendo-se do solo, criam a ilusão de uma floresta de pedra. Essas pontas agudas, semelhantes aos dentes de um monstro gigante, se formaram ao longo de milhões de anos de erosão, e sua forma misteriosa desperta admiração e respeito em cada um que pisa nesse solo. Os habitantes locais chamam esse paisagismo único de dentes de pedra, o que apenas aumenta o mistério desse lugar. Caminhando por trilhas estreitas entre essas esculturas naturais, é impossível não sentir que há algo maior do que simples formações geológicas. Lendas dos povos locais contam sobre espíritos ancestrais que habitam entre as formas de pedra, protegendo-as de visitantes indesejados. Como surgiu esse lugar tão extraordinário e quais segredos ele guarda em suas profundezas? Pesquisadores, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser, tentam desvendar os mistérios dessa região, mas ainda restam muitas perguntas sem resposta. Alguns cientistas sugerem que os Singis de Bemaraha podem esconder vestígios de civilizações antigas, cujas pegadas foram perdidas no tempo. Como elas conseguiram se adaptar a condições tão severas e o que aconteceu com sua cultura? Cada uma dessas formações de pedra parece esperar que alguém descubra a chave para seu enigma. As pesquisas continuam, mas, por enquanto, apenas pequenos fragmentos da história se tornam conhecidos. Os Singis de Bemaraha continuam sendo uma das atrações naturais mais misteriosas do nosso mundo, onde realidade e mitologia se entrelaçam em uma dança eterna. O vulcão Etna, na ilha da Sicília, não é apenas um objeto geográfico, mas uma manifestação viva da força da natureza, que fascina e assusta. Este é o vulcão mais ativo da Europa, que explode regularmente há milênios
criando novos cráteres e campos de lava visíveis até do espaço. Cada uma de suas erupções é um espetáculo, onde fluxos de fogo e nuvens de cinzas desenham cenas hipnotizantes contra o céu azul. A altura do Etna está sempre mudando. Fluxos de lava se acumulam e depois desabam, formando novas paisagens. Em seus flancos é possível ver o contraste entre picos cobertos de neve e planícies cinzentas, criando uma atmosfera de mistério e antiguidade. Cada fenda na terra sussurra sobre forças desconhecidas que se escondem sob sua superfície. Na mitologia, o Etna era considerado o local onde estavam aprisionados o deus ferreiro Hefesto e os ciclopes, que forjavam raios para Zeus. Essas lendas ainda permeiam o sopro da montanha, e muitos moradores locais acreditam que os espíritos dos deuses antigos continuam a guardar seus segredos. Como um vulcão tão poderoso poderia gerar mitos tão vívidos? Apesar de todos os estudos, o Etna continua sendo uma das formações naturais mais misteriosas, e talvez suas mais profundas verdades ainda estejam esperando para serem descobertas. O Lago Mono, na Califórnia, impressiona com seu cenário enigmático e extraterrestre. Suas torres de calcário, erguendo-se acima da superfície da água, lembram os restos de uma civilização antiga, abandonados ao acaso. Esses estranhos formados, conhecidos como cones de Tefra, se formaram como resultado de complexos processos geológicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. O Mono atrai não apenas pela sua beleza, mas também por suas inúmeras enigmas que envolvem sua história. Como essa região, que outrora fazia parte de um grande lago, se transformou em um lugar tão peculiar? Pesquisadores sugerem que o nível da água aqui já foi significativamente mais alto, criando condições para a formação dessas estruturas naturais incomuns. Mas essa não é a única mistério que o lago guarda. Debaixo de sua superfície, há restos de navios antigos e até mesmo artefatos que indicam que aqui passavam rotas comerciais. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos que guardam essas águas e não permitem que o passado seja esquecido. Métodos científicos como o datamento por carbono 14 ajudam a entender quando começaram a ocorrer essas mudanças, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O que aconteceu com o ecossistema que outrora prosperava ao redor do lago? O Lago Mono não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira enigma, cheio de mistérios não resolvidos que aguardam seus pesquisadores. A água, refletindo as misteriosas torres de calcário, parece sussurrar sobre eventos antigos que deixaram sua marca nesse lugar maravilhoso. Transitando das enigmas dos géiseres, encontramo-nos no Cazaquistão, onde se esconde outro fenômeno natural, as dunas cantoras. Essas dunas, que se estendem por vastas planícies, são capazes de emitir sons que lembram o som de um órgão ou o zumbido de um avião. Como isso ocorre? Quando o vento toca a superfície do areia, as mais finas partículas começam a se mover e a colidir entre si. Esse processo cria oscilações
que se intensificam e se propagam através do ar, formando sons incomuns. Alguns pesquisadores afirmam que exatamente a forma e o tamanho das partículas de areia desempenham um papel crucial nesse fenômeno estranho. No entanto, por mais que os cientistas tentem explicar esse fenômeno, ele continua sendo um mistério. Como a natureza poderia criar um instrumento musical tão único a partir de areia? Os moradores locais contam que os sons das dunas podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância e, às vezes, serviam como guias para os viajantes dessas vastas estepes. Entre as muitas teorias sobre as dunas cantoras, uma das mais interessantes sugere que elas podem estar relacionadas a rituais e crenças antigas. Talvez esses sons escondam mensagens dos antepassados que um dia habitavam esses lugares. Mas isso não é a única pergunta que o Cazaquistão guarda. Os pesquisadores continuam a procurar a resposta para a questão: o que realmente está por trás desse fenômeno natural? Entre os majestosos picos dos Alpes, destaca-se o Monte Matterhorn, que possui uma quase perfeita forma pirâmide. Este símbolo da Suíça, que se eleva a uma altura de 4.446 metros, encanta pela sua beleza e mistério. As encostas de gelo e as arestas afiadas dão a impressão de que a própria natureza tentou reproduzir um objeto geométrico perfeito. O Matterhorn não atrai apenas alpinistas de todo o mundo, mas também inspira artistas e designers. A interpretação mais famosa dessa montanha é o logotipo do chocolate Toblerone, que adotou o seu contorno para criar uma associação com a qualidade e tradições suíças. Mas o que exatamente encanta o Matterhorn? Todo dia, quando os primeiros raios de sol tocam suas cumeadas, a montanha parece se iluminar com uma luz dourada, criando uma atmosfera misteriosa, repleta de magia e grandiosidade. As lendas locais contam sobre estranhas criaturas que habitam suas redondezas e fenômenos inexplicáveis que ocorrem em seus declives. Como uma montanha, assim, poderia se tornar objeto de veneração e fonte de inspiração para tantas gerações? As rochas do Matterhorn foram testemunhas de incontáveis histórias, desde audaciosas ascensões até tragédias, e cada uma delas adiciona uma nova camada ao seu mistério. No pé dessa montanha, encontram-se pequenos vilarejos onde os moradores preservam tradições e transmitem lendas sobre maravilhas que ocorreram nesses lugares. Mas, apesar de toda a sua fama e estudo, a verdadeira essência do Matterhorn continua sendo um enigma, e talvez seja exatamente isso que a torna tão atraente para pessoas de todas as idades e nacionalidades. O cenote de Vésica, em Tulum, é um dos mais fascinantes maravilhas naturais da península de Yucatán. Sua água cristalina de cor azul turquesa reflete a luz do céu, criando uma atmosfera de mistério e tranquilidade. Reis de luz que penetram através da densa vegetação conferem a este lugar um encanto especial, fazendo com que cada visitante se sinta parte de algo maior. Os cenotes, como o Vésica, formaram-se como resultado do desmoronamento de tetos de cavernas subterrâneas que se encheram de água.
Esses lagos naturais eram considerados desde tempos antigos portas sagradas para o mundo subterrâneo pelos maias, que acreditavam que eles se conectavam com as esferas espirituais. Cada cenote não é apenas uma fonte de água, mas também um lugar onde rituais e cerimônias antigas adquiriam uma força especial. Hoje, o cenote Vésica tornou-se um local popular para mergulho e meditação. Sua acústica ideal e sensação de paz atraem aqueles que buscam silêncio e harmonia, permitindo-lhes escapar da agitação da vida cotidiana. Imersos nesta atmosfera serena, cada um pode sentir uma conexão com as civilizações antigas que outrora veneravam essa maravilha natural. A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte é um espetáculo geológico fascinante que atrai com sua beleza enigmática. Milhares de colunas basálticas, formando perfeitos hexágonos, parecem brotar da terra, criando um cenário pitoresco que encanta a imaginação. Como essas massivas estruturas de pedra conseguiram se formar em tal perfeita simetria geométrica? As lendas locais contam sobre o gigante Finn McCool, que construiu essa estrada para atravessar o mar e lutar contra um rival da Escócia. No entanto, a explicação científica para essa anomalia natural é muito mais prosaica. Os geólogos acreditam que erupções vulcânicas persistentes, ocorrendo há mais de 60 milhões de anos, levaram à formação dessas colunas. À medida que os fluxos de lava esfriavam, formavam fraturas que, com o tempo, se transformaram em colunas poligonais. Cada coluna atinge até 12 metros de altura e se integra perfeitamente ao entorno, criando uma atmosfera repleta de magia e mistério. Aqui, entre os sons das ondas e dos ventos, sente-se a respiração da antiguidade, como se a própria natureza guardasse seus segredos. Mas essa não é a única pergunta que a Estrada dos Gigantes levanta. Arqueólogos e geólogos continuam a investigar esse local, tentando desvendar sua verdadeira natureza. Eles estudam não apenas as estruturas, mas também a ecossistema ao redor, o que faz pensar sobre como essa paisagem única poderia ter influenciado as culturas antigas que habitavam essas terras. Entre as colunas basálticas é possível encontrar muitos vestígios de seres humanos antigos, mas quais eram seus motivos e o que eles procuravam nesse lugar misterioso? Os morros de chocolate nas Filipinas são um espetáculo verdadeiramente hipnotizante que desperta muitas perguntas. Mais de 1.200 morros com formas quase idênticas erguem-se sobre planícies verdes, criando um cenário majestoso que, na estação seca, se cobre de cor marrom, lembrando balas de chocolate. Como esses morros tão simétricos puderam se formar? O cenário que vemos hoje é resultado de complexos processos geológicos, mas as causas exatas de sua formação permanecem um mistério. Alguns cientistas sugerem que esses morros surgiram devido à erosão de formações calcárias, mas qual é a causa de sua forma tão única? As lendas locais adicionam ainda mais mistério a esse lugar. Uma delas conta a história de um gigante que se apaixonou por uma jovem de uma aldeia vizinha e, em seu amor apaixonado, criou esses morros. Mas, como uma simples história,
pode explicar tamanha quantidade e uniformidade de formas. Existe a opinião de que os morros podem ser monumentos antigos, deixados por civilizações esquecidas que outrora habitavam essas terras. O que eles poderiam tentar nos transmitir através desses misteriosos formados? Os morros de chocolate, com seus contornos lisos e origem enigmática, continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. A cada ano, eles se tornam objeto de novos estudos, mas sua verdadeira natureza permanece desconhecida. Todo ano, com o advento do inverno no coração da Islândia, sob a espessura do gelo ancestral, nascem as cavernas de gelo de Vatnajökull. Essas formações misteriosas, localizadas dentro do maior glaciar da Europa, mudam de forma com cada estação, revelando novos espaços enigmáticos. Quando os raios de sol penetram através da espessura do gelo, eles se refletem nas paredes das cavernas, criando um brilho fantástico azulado que encanta e hipnotiza qualquer um que se aventure por esse caminho mágico. A pureza do gelo, aprisionado sob camadas de séculos, lhe dá um tom profundo de safira, e parece que você está dentro de um grande cristal, cercado por luz e sombra. Cada movimento, cada som nessas cavernas está cheio de mistério, como se as próprias paredes sussurrassem segredos antigos que guardam há milênios. Mas para chegar a esses depósitos de gelo, é necessário a companhia de guias experientes, pois esse lugar não é apenas fascinante, mas também perigoso. O gelo está sempre em movimento, vivendo sua própria vida, e a qualquer momento pode ocorrer um desmoronamento. Cada passo aqui exige cautela, e cada olhar para essa imensidão de gelo lembra quão desconhecido e perigoso pode ser o mundo dos antigos gelos. Portanto, as cavernas de gelo de Vatnajökull continuam a atrair os buscadores de aventuras, mas seus mistérios permanecem não desvendados, aguardando que alguém consiga revelar seus segredos. A deserta Namib, uma das mais antigas do mundo, localizada na Namíbia, encanta com suas imensas dunas vermelhas que atingem até 300 metros de altura. Essas majestosas formações de areia, pintadas em vibrantes tons de laranja e vermelho, criam contrastes deslumbrantes com o céu azul e os horizontes sem fim. Aqui, na fronteira entre a terra e o céu, surge a sensação de que o tempo parou e as antigas mistérios da natureza aguardam seu momento. Atravessando essas dunas, formadas há milhões de anos, estendem-se enigmáticos vestígios deixados por antigos habitantes da deserta. Nesses areais encontraram refúgio espécies únicas de flora e fauna, adaptadas às condições rigorosas. Mas como puderam elas sobreviver em um ambiente tão implacável? Nas proximidades das antigas dunas, encontram-se vestígios de antigos assentamentos abandonados, além de restos de gigantescos animais que outrora vagaram por essas terras. Alguns pesquisadores sugerem que a deserta guarda mais do que apenas maravilhas naturais. Talvez aqui estejam escondidos artefatos de civilizações esquecidas, mas essa não é a única enigmática característica da Namib.
As trilhas para observação de estrelas nesta região revelam um novo nível. Aqui, o céu se torna uma tela para antigos mitos e lendas. Como os antepassados poderiam ligar as estrelas à Terra? E o que tentavam transmitir às gerações futuras através desses símbolos celestes? A deserta Namibe, com suas majestosas dunas e mistérios inexplicáveis, continua a atrair pesquisadores e aventureiros. Cada passo em seus areais abre novas perguntas, cujas respostas talvez nunca serão encontradas. A Laguna de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde a natureza revela sua majestade e mistério. Grandes pedaços de gelo, desprendidos do glaciar Vatnajökull, flutuam lentamente pela água cristalina, criando paisagens únicas que encantam com sua beleza. Eles brilham ao sol como gigantescos diamantes e refletem tons misteriosos de azul e branco. Apesar de sua beleza, a laguna é cheia de mistérios. Qual é o destino dessas pedras de gelo quando deixam a laguna e se dirigem ao mar aberto? Algumas delas derretem, transformando-se em pequenos cristais, enquanto outras podem se tornar parte de grandes icebergs que vagueiam pelo oceano. Mas isso não é a única pergunta sem resposta. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos marinhos que guardam a laguna e sobre como os blocos de gelo podem conter mensagens cifradas do passado distante. Por que exatamente aqui, entre os vastos campos de gelo, há tantas histórias sobre civilizações perdidas e eventos misteriosos? Cada visita ao Jökulsárlón é uma oportunidade de tocar algo maior do que apenas um fenômeno natural. É um lugar onde cada pedaço de gelo pode contar sua história, permanecendo uma enigmática pergunta sem resposta. Ao redor da laguna, pode-se ouvir e sentir o vento sussurrando sobre tempos passados, deixando os espectadores ansiosos por novas descobertas. A laguna se estende por 35 quilômetros quadrados e é uma das mais profundas da Islândia. Sua profundidade pode atingir até 200 metros e cada parte dessa beleza gelada guarda mistérios não desvendados.